Oi, gente, boa noite. A gente vai começar mais uma reunião de GT de cidades e comunidades sustentáveis do Engajamundo. E a gente tem uma nova integrante na reunião, a Mariana. Eu pensei da gente só se falar, seja bem-vinda, Mariana, ao GT. Eu pensei da Oi, gente... obrigada. Oi, nada. Eu pensei da gente se apresentar rapidinho, só falar assim, nome, de onde que é para Mariana conhecer a gente. Aí você também, Mariana, se pudesse apresentar. Sim, sim. Então, eu vou começar. Eu sou a Érica, eu estou na coordenação do GT junto com o André. Eu sou de São Paulo, tenho 28 anos e estou no Engaja há um pouco mais que 2 anos. Na coordenação há um pouco mais que 1 ano. Junto com o André, sempre fui do GT de cidades e comunidades sustentáveis e eu gosto muito do assunto de mobilidade. Eu vou chamando aqui por ordem, por ordem da alfabética, né? Gente, também se alguém que preferir escrever, não puder falar ou não quiser, pode colocar no chat também, não tem problema. Ou será que a Bá tá aí? Oi, Bá. Chego com a Fernanda, então. Eu não sei se a Bárbara tá aí. Oi, gente, eu sou a Fernanda, sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. Além do GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis, eu sou uma das produtoras, junto com uma equipe sensacional do podcast do Engaja, Pimenta para Jovem é Refresco. Se não ouviram ainda, ouçam. Eu vou chamar a Larissa. A Larissa mandou no chat, eu vou ler aqui. Ela disse: Oi, Mari, seja bem-vinda. Meu nome é Larissa, tenho 22 anos e moro em Jundiaí, São Paulo. Agora, o André, pulei o André antes. Oi, gente, boa noite. Meu nome é André, sou de João Pessoa, 27 anos, formado em arquitetura e urbanismo, sou coordenador junto com a Érica desde janeiro do ano passado, estou no Engaja desde 2018, quer dizer, 3 anos já, passa muito rápido, e meu xodózinho é a direito à moradia, eu acho que eu falei tudo que tinha que falar, é isso. A Bá falou que não estava ouvindo, não estava conseguindo ouvir a gente. Acho que ela vai entrar e sair, entrar, mas não sei. Ela me avisou aqui no privado. Mas é Obrigada por avisar, André. Agora, Mariana, sei que você já mandou lá no grupo, né? Mas se puder se apresentar. Tá, sim. Eu sou a Mariana, eu tenho 17 anos, sou de Fortaleza. Conheci o Engaja hoje, nunca tinha ouvido falar. Já me inscrevi, já estou participando aqui. Eu faço uns projetos de educação ambiental pelas redes sociais. E esse fim de semana eu me inscrevi em algumas coisas sobre sustentabilidade, essas coisas, porque eu gosto muito do tema. E também porque eu estava querendo me engajar mais e porque eu pretendo estudar fora e seria bom para botar no currículo. Oi, Mariana, que legal que você conheceu hoje o Engaja. Nossa, seja bem-vinda. Eu acho que a Bá entrou. Bá, você está conseguindo escutar a gente agora?
Ela te mandou alguma coisa, amigo? Deixa eu checar se ela... Mas qualquer coisa a gente pede para ela se apresentar depois também. Oi, gente, sou eu que estou faltando? Oi. Oi, Bá, fica à vontade para se apresentar. Oi, gente, boa noite. Desculpa, o meu Zoom tá com problema no computador, eu tô pelo celular. Mas eu sou a Bárbara, eu tenho 24 anos, sou daqui de São Paulo, metade chilena também, sempre importante falar. E é isso, já fui coordenadora do GT, ressurgi da cinza esses dias, para ver como é que estão as coisas. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos, vocês novos aqui. Alguns reconheço, outros não. Espero que curtam bastante o GT. E os meus sucessores também, que são duas pessoas maravilhosas. Saudades. Maravilhosa quem fala. Não sei se... Bom, eu esqueci de te dar parabéns ontem, mas eu vou te mandar uma mensagem hoje. Amiga, espero que seu aniversário tenha sido tranquilo, você tenha aproveitado, desejo muitas, muitas felicidades. Vou mandar um parabéns ao vivo. Mas depois te mando uma mensagem. Oh, muito obrigada, Érica. Fofo da sua parte. E não se preocupa, parabéns, nunca está atrasado. Obrigada mesmo. Bom, gente, então a gente vai primeiro para os nossos repasses, né? Na verdade, a gente tem repasse dos pilares, mas a gente vai deixar por último, das reuniões. E aí, eu particularmente não tenho nenhum outro repasse, sem ser dos pilares. Se alguém tiver, só para a Mariana que é nova, né? A gente deixa esse momento para se você souber de alguma coisa que está rolando na sua cidade ou na sua região, ou algum curso legal, algum evento, ou qualquer coisa assim referente ao tema, né, que você acha legal de compartilhar. Então, se alguém tiver alguma coisa para dizer, para compartilhar, fique à vontade. Você tem alguma coisa, André? Eu não tinha, né? Me antecipei. Então, ótimo. Boca grande, deixa pra lá. Depois a gente conversa. Ai, Senhor. Botando o carro na frente do boi. Isso, mas não tenho, não. Eu vou, gente, eu nunca lembro se quando eu mandei os links já estavam todo mundo aqui. Eu acho que não. Então, eu vou mandar de novo o link da ata e dos posicionamentos no chat. Para vocês conseguirem acessar. Então, se ninguém tiver repasse, aí a gente já passa para os posicionamentos, então, para finalizar o de águas urbanas. Só o Rodrigo está entrando. Oi, Rodrigo, boa noite. Desculpa, era comigo que estavam falando. Acho que pode começar os posicionamentos, então, André. Você quer que eu compartilhe a tela? Por questão de riscos, eu acho melhor. Eu vou compartilhar, então. Deixa eu fazer uma coisa. Vocês estão vendo?
Sim. Tem essa parte. Seria os 3 últimos, André, é isso? Isso. Aí tem o outro ponto que acabou que a Elissa não está aqui, para a gente validar com ela. Tá. E é esse, né? Esse E que tem tá o meu primeiro também. Aquele primeiro que eu também deixei em sugestão também, a mudança. tá. Vocês continuam vendo a tela? Aqui tá Sim. ok. Tá, beleza. Então tá, André. Deixa eu começar. Então, eu tinha feito, né, esse posicionamento semana passada, a gente aí ficou meio de mudar alguma coisa na redação, que eu tinha colocado, né, eu tinha colocado até essa parte finalzinha, né, que não está, no caso, em rosa, né. Defendemos que a indicação ambiental, o Estado deve prover meios para que a população não polua as águas urbanas como saneamento. Aí eu complementei, no caso, saneamento universal a um custo acessível, preferencialmente nulo para pessoas de baixa renda. Aí é isso. Ficou essa pendência dele. Está todo mundo de acordo, assim? Acho que tá ok. Antes estava só até águas urbanas? Estava até só saneamento. Eu exemplificava com saneamento, mas não tinha esse detalhe depois. Por mim, eu acho que tá bom, assim. Será que alguém está falando no chat? Não estou vendo o chat aqui, mas não está aparecendo nada por aqui. Eu não consigo ver o chat, eu acho. Deixa eu ver se eu ver. Não, vou abrir aqui. Não tem nada por enquanto. Vocês estão de acordo? Larissa respondeu no chat que sim, por ela sim. Sim. Você quer que eu desça? Não, se todo mundo tiver ok, para dar o ok na edição só, na sugestão. Acho que eu vou. Posso dar o ok? Eu aceitar a sugestão? Quem respondeu até agora disse que estava ok. Ninguém falou que discordou. Então. Beleza. Então, esse aqui, semana passada, na verdade, foi um posicionamento que ele se escreveu e a gente mexeu um pouco nele, assim, só na escrita, mas a gente deixou dessa forma para ela ver depois, para ver se era isso que ela queria dizer, né? Mas eu não sei, acho que a gente pode conversar com ela também, porque eu acabei não avisando ela sobre isso. Eu confesso que eu esqueci. Mas aí a gente pode deixar essa semana para ela dar uma olhada. Sim, eu concordo com a edição, mas acho que é válido falar com ela só para saber se era nesse sentido. Eu achei que a ideia da Nath, na verdade, era ampliar mais o sentido mesmo. Eu achei boa também, assim, sabe? Porque é mais abrangente do que estava. Mas é bom como só para... Eu achei que ficou bom assim também. E aí, esse, André, defendemos a realização. Esse aí a gente já validou semana passada com a Nath que falou, na verdade. Tá, então os 3 novos são esses aqui. Sim, porque hoje, agora, antes da reunião, eu fui dar uma olhada na visão, né? E naquele documento da época da campanha de Falae, que eu acho que o caso, né, como a Bá tinha comentado, eu acho que a Falae não chegou a ser validada ou não.
Mas eu fui dar uma olhada nos pontos, o que é que poderia aproveitar, assim, que eu senti que está fazendo falta no nosso, talvez. Aí eu achei interessante esses 3 pontos, porque eu acho que os outros pontos que tinham lá, tanto inclusive o da visão, já trazendo alguns que estavam já na Fala E também, que eu senti, assim, uma redação diferente, até mais amadurecida a ideia, eu senti, mas tem alguns da visão que já trazia mesmo os pontos que estavam na Fala E. E aí eu fui dar uma olhada, eu senti que estava contemplado alguns pontos que a gente fez de saneamento em águas urbanas, mas eu só senti mesmo, achei interessante trazer esses 3. No caso, esses 3 são da visão, no caso, né, institucionalmente já estaria válido, mas eu achei interessante trazer, e aí eu vou ler aqui os 3, e aí, se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa. Também, se a gente não quiser colocar, também não tem problema, mas só avisando que, de toda forma, eles já estão válidos pela visão, né? Mas só para entender mesmo o que a gente... eu achei válido trazer para os nossos posicionamentos, né? No caso, no primeiro, defendemos um marco regulatório que reconheça a água como direito humano de bem público, independente de interesses mercadológicos. Defendemos a estatização da água, visando uma melhor gestão, com controle público realizado de forma equitativa, com participação social e sem fins lucrativos. E o outro ponto era defender a representação de populações em situação de vulnerabilidade em processos de discussão e tomar decisão referente à gestão hídrica, principalmente os comitês de bacias. E aí são esses 3 pontos. André, boa noite. Eu entrei agora só. Você só estava confirmando o que a gente ficou tipo, da decisão final, né? Aquele primeiro ponto, o meu ponto que tinha ficado, a gente conversou lá em cima. Aí o pessoal validou. Aí aquele ponto da Elissa, a gente não fala, não conversa, a gente acabou deixando em aberto também, porque ela não está aqui na reunião e a gente acabou não conversando com ela, sabe? Só para ver se ela tá tudo bem para ela mesmo, mas eu acho que está todo mundo de acordo também com a modificação, só mesmo para... E esses 3 pontos eu estava explicando que eu trouxe da visão das juventudes, que eu dei uma olhada hoje, né, nos 2 documentos, tanto da visão como aquele da Falae. No caso, como eu estava explicando, né, o da Falae já trouxe alguns pontos que tinha na campanha, na época lá em 2017, 2018. Enfim, já trouxeram para a visão, assim, já tinham os mesmos pontos, assim, alguns pontos já estavam, pelo menos, às vezes até um pouco mais maduros, até, inclusive. E aí, no caso da visão, eu fui dar uma olhada e aí eu vi que são os 3 pontos assim, que eu senti que talvez estivesse fazendo falta, né? Assim, entre aspas. Porque eu senti que os outros pontos a gente já estava contemplado, tanto nessa parte de águas urbanas como na parte de saneamento. Então, eu trouxe esses 3 pontos, assim. Aí, estou vendo com a galera se está todo mundo de acordo, assim, né? Colocar como posicionamento do GT. Eu não tinha percebido. Eu vou só terminar de ler, então, esses 3 pontos aqui rapidinho. Pessoal, só para contextualizar, porque eu fui uma das pessoas que construiu a campanha na época, esse posicionamento a gente fez pensando muito no fórum que teve em 2018, em março, inclusive hoje faz 3 anos do fórum, 3 anos que ele terminou, eu acho. Foi em março, lá em Brasília, e teve conversas muito, vamos dizer, assustadoras, né? O fórum, desde o início, ele já estava sendo pensado muito nesse caráter de negociação de recurso, negociação da água enquanto mercadoria mesmo. Por isso que vocês vão ver muita coisa voltada para a água enquanto bem público, porque naquela época era o debate que se estava fazendo. Ainda hoje, na verdade, né? Então,
Acho que ele é bem atual ainda assim. E tô puxando sardinha, mas acho que devíamos manter, embora, por mais que eles pareçam até um pouco parecidos entre si, né? De bem público e tudo, é importante que vocês saibam também desse histórico, porque foi uma coisa bem marcante na época. Sim. Aí, como eu Obrigada, estava falando, Bárbara. esses posicionamentos, na verdade, estavam na visão. Não foi, eu não tirei nem, peguei nenhum da Falae, porque eu senti que os da Falae estava já contemplado na visão também. Só que com uma redação um pouco diferente. Mas é isso, esses três estão na visão, mas eu senti que tem mesmo uma conexão com a discussão que já vinha lá da campanha, no fórum. Sim, mas faz Eu- sentido, porque... Ai, desculpa, Nath. Não, eu só ia falar que eu tô de acordo. Eu li certinho, foi bom a contextualização da Bárbara e eu tô de acordo. Pode continuar. Mas é isso mesmo. Como foi a Nayara que puxou os dois, né? Tanto visão quanto a campanha, faz até sentido a gente dar essa continuidade também, que está aí há mais de 4 anos. 4 anos mesmo. A gente fez a campanha em julho de 2017. Tô de acordo. Opa, desculpa. Eu estou de acordo de manter também os três, porque eu acho que a gente não tinha abordado esses assuntos, né? Exatamente. O meu assessor oficial, de lá de cima, Alberi, ele tem uma coisa muito interessante. Né? Do direito, quando vai... Vi que a Fernanda colocou no chat que está de acordo também. Tranquilo, Rodrigo, não se preocupe. Larissa está de acordo. Então, eu acho que fica mesmo essa pendência. Eu não acho que a gente mostrou esse ponto de novo da Elissa, só para o pessoal ver se está todo mundo de acordo também, porque aí a gente só checa com a Elissa também, se ela está. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que não estavam na reunião passada, não tenho certeza. Não, acho que, acho que foi a Fernanda, né? A Larissa, o pessoal estava. Era só para saber se estava todo mundo de acordo também sobre essa mudança no posicionamento para a gente levar. Se bem que foi no finalzinho da reunião, né? Então, não sei se estava todo mundo, não. A reunião passada durou bastante. Acho Oi, que hoje a gente gente. vai conseguir ser mais rápido. Gente, Oi. boa noite. Meu nome é Alice. Eu fui a que me apresentei e depois sumi, mas eu vou. Eu posso explicar e falar com vocês? Ou faço isso depois? Oi, Alice. Mas, desculpa, você se apresentou. Não, me apresentei no grupo e aí sumi. Aí eu vou, tipo, Ah, você já tinha participado da reunião? eu tô bem aquele meme da menina. Ô, minha gente, vamos todo mundo me ajudar. É, Tinha participado de reunião ou essa é a primeira vez? Não, eu já fiz parte de uma que foi até tiveram convidadas e a gente falou sobre cidades inteligentes. Ah, sim, Foi legal. essa. Mas, enfim, vou reiterar a minha vontade de participar. É porque eu faço 2 faculdades e uma delas, direito, mudou o horário e aí passou para a noite. Ah, Aí, só que eu descobri que as minhas aulas já vão ficar gravadas. Então, assim, eu vou poder ficar fazendo as reuniões. Enfim, aí me desconcertou isso, mas eu já coloquei assim, já vou poder voltar ao normal. Enfim, era só isso.
Não, fica tranquila. Eu até, assim, a gente sempre incentiva as pessoas a priorizarem, né? Trabalho, estudo, não se preocupa se não precisar, não puder vir na reunião, é tranquilo, de verdade. A gente grava também, deixa na ata, ou se alguma segunda-feira você não puder vir, quiser conversar comigo e com o André, a gente explica também um pouco o que rolou. Então, fique tranquila. A gente pode depois, a gente geralmente faz no início um check-in, assim, que cada um se apresenta um pouco, mas aí a gente pode fazer você se apresentar só para o pessoal, assim que a gente finalizar essa parte dos posicionamentos de águas urbanas, aí você se apresenta para a gente de novo, né, para o pessoal, mas se tiver qualquer dúvida pode falar comigo e com o André. Nada. Esse posicionamento da Elissa, na verdade, a gente só... É porque ela tinha colocado de defender o aumento de áreas permeáveis, né? A gente ajustou para deixar de uma forma mais geral, não só o aumento de áreas permeáveis, mas de medidas estruturais e não estruturais, né? Como soluções mitigadoras e adaptativas aos eventos climáticos extremos. E aí as áreas permeáveis entraria nisso, né? Mas essa foi a única alteração assim, que a gente fez, que a gente queria ver com ela, mas também queria ver se está todo mundo de acordo, porque foi no final da reunião mesmo. Acho que já não tinha muita gente. Então, se todo mundo estiver de acordo, a gente só dá Eu queria só fazer uma questão para a Nath, que agora eu sei que eu acho que já estava falando dessa questão dos climáticos extremos, mas eu ia me perguntando agora se não vai para além disso também, não sei. Ou está tudo relacionado a ele? Não, seria A gente relacionado a partir tinha discutido sobre isso. Eu não sei se a gente deixou em algum outro tópico mais geral, assim. A gente discutiu isso na parte das problemas, mas na parte dos posicionamentos eu acho que não. Por isso que eu fiquei na dúvida depois. Eu estava olhando agora, né, que a Alice escreveu. Eu sei que originalmente já estava falando em eventos climáticos extremos, mas eu fiquei perguntando, porque isso é uma questão. Eu não sei, eu conheço um pouco do tema, mas eu não sei se iria para essa questão mais ligada, talvez, à drenagem urbana, usando Mas aí soluções. entra tudo. Se Acho que entra por causa só dos. esses eventos climáticos extremos ou se seria uma coisa para além disso. Assim. Eu acho que por causa de a gente estar falando como soluções mitigadoras e adaptativas, seria contra isso, né? Mas acaba abrangindo também qualquer outro problema, sabe? Entendi. Mas eu não sei se dá para tirar eventos climáticos extremos e colocar alguma palavra ali que seja mais abrangente. Eu não sei, sabe? É porque eu acho que não tem como a gente criar algo. Não, calma aí. Não, mas tudo bem também se ele soluciona. No final das contas, a medida vai funcionar para outras questões, tudo bem. Era só para saber Mas eu se acho tinha que mesmo uma forma de redação que fosse para além disso, mas fosse mais talvez, tipo, eventos. Pensei isso. Pode ser eventos também, eventos relacionados à água, não sei. Ou calma aí. Definindo as medidas estruturais não estruturais. Adaptativas. Eu entendo que mitigadores adaptativos funcionaria mais para a questão climática mesmo. Mas era só para saber se tinha algum outro nome que pudesse usar. Mas eu acho que funciona também, não tem... Se alguém eu só estava conseguir tentando pensar, entender, mas não era nem acho que... se era a questão, problema só climático, era só tentando entender se tinha relação com outras questões também, que pudesse ser, de repente, citado, mas faz sentido também. Acaba tendo também, né? Porque quando a gente fala também de evento climático extremo, a gente não está só associando ao aquecimento global, por exemplo. Sim, eu estou ligado. Então, tá tranquilo. Gente, uma coisa,
Alguém poderia me explicar o que eram os estruturais e não estruturais? Porque na geografia é outra coisa do que está escrito aí, na verdade. Eu posso explicar. A gente vê na engenharia hídrica, né, esses dois tipos de medidas. Mas é basicamente assim, as medidas não estruturais são, por exemplo, um plano diretor, um plano de drenagem. Fica mais no campo do governo, de organizações, sabe? E medidas estruturais são aquelas medidas que são literalmente estruturais. Por exemplo, uma barragem, algum tipo de obra de regularização de vazão, a própria drenagem em si, sabe? Eu acho que seria bacana, então, pôr entre parênteses, porque são Uns coisas... exemplos, né? Porque são coisas bem específicas. Por exemplo, não estruturais eu até concordo, mas quando você fala para mim de medida estrutural para a gente na geografia é outra coisa. O que você está falando é de infraestrutura mesmo, não é estrutura. Tem uma diferença bem grande, assim, gigantesca entre os dois. Por isso que eu colocaria alguns exemplos também. E isso que você falou também dos eventos climáticos, é isso mesmo. Eventos climáticos não necessariamente associados às mudanças do clima. Se quiser especificar isso também, acho que... enfim, eu não acho que tenha necessidade, gente, mas eu acho que a redação tá ok. Essa parte de clima também. Clima falando, no caso, né, da questão da atmosfera mesmo. Eu concordo. Eu acho que eventos climáticos não precisaria, tipo, exemplificar. Talvez as medidas estruturais, eu concordo que pode variar, né, como a gente viu, varia do meu curso para o seu. Então, acho que é melhor a gente pôr alguns exemplos mesmo para... Vou ver uns exemplos mais geraisão e comuns, assim, sei lá. Quem quiser citar algum também dentro do que eu falei. Sim, acho válido colocar os exemplos entre parênteses mesmo. Porque, de toda forma, se fosse validar, quer dizer, levando isso para validar, eu iria indicar que colocasse mesmo a explicação do que é medidas estruturais e não estruturais, porque eu acho que só assim não ficaria mesmo muito para todo mundo compreensível, não. Eu mesmo não conheço esses termos assim também. E por favor, gente, vocês podem me perguntar, ou sei lá, qualquer termo que eu falar que fugir um pouco assim, nessa temática, né? Nas outras vai acabar sendo eu que pergunto, pode me perguntar, tá? Porque a gente acaba que fica acostumado, né? E vai assim Não, compreendo. E sobre a questão dos eventos climáticos, eu tinha entendido que eu entendi eventos climáticos extremos não era só relacionado à questão do mudanças climáticas e crise climática, enfim. Eu estava só querendo saber se a questão ia para além mesmo da questão só questões climáticas, enfim. Poderia ter outros fatores, mas não falando especificamente da questão das mudanças do clima, não. Estava mesmo querendo saber se tinha alguma questão para além do clima, só para saber se ela poderia mudar a redação para uma coisa mais. Mas eu entendi também. Entendi. Mas eu acho válido colocar entre parênteses esses exemplos que você deu, tanto em estruturais e não estruturais. Mesmo, porque se não colocar, vai ter que colocar alguma explicação de toda forma, para quando for validar. Mas eu acho que é bom na redação já ter isso, para não ficar muito... Eu acho melhor. Nesse caso particular, eu acho melhor que tenha alguns exemplos entre parênteses, assim. Se a gente colocar, então, assim, intervenções, entre parênteses, intervenções físicas, como? Essa troca. Gente, eu vou ir escrevendo aqui, mas aí a gente pode apagar e tal, só para a gente não esquecer o que falou. Qualquer coisa depois pode trocar aí. Não, beleza. Nath, você faz em Itajubá o curso? Isso. Eu conheço o pessoal de Itajubá. Eu sou bem fã dos trabalhos da empresa Júnior, tudo. Conheci em 2017, inclusive, por conta da campanha. É uma galera que eu adoro.
O pessoal aqui, nossa, o pessoal da empresa júnior, das empresas júniores aqui são muito empolgados. Eu não participei de nenhuma, não, mas o contato é muito próximo, né, de qualquer forma. Eles fazem bastante coisa. Eu parei no como. Gente do céu, hoje eu tô ó. Não sei, pode pôr drenagem. Mas depois intervenções físicas ou tira? Tipo, intervenções físicas, como? Tipo assim. Como drenagem. Eu chutaria não, né? Então, eu chutaria uma barragem, só que barragem pode ser, por exemplo, para geração de energia também, né? Mas põe barragem de contenção. Se a gente colocasse, ao invés de estruturais, de infraestrutura, vocês acham que ajudaria ou fica na mesma questão? Assim? Eu, sinceramente, não sei. De toda forma, eu acho que ia ter que continuar, o outro nome é medidas não estruturais, de todo jeito tem que explicar o que é, né? Assim, eu como acadêmica não estou acostumada com ter medidas de infraestrutura, ou a gente acaba que é infraestrutura, né? Mas a gente usa esse termo. Só que não é acadêmico o negócio, né? É para todo mundo entender. Então, realmente, eu Não, mas eu não acho que não tem sei. problema se explicar, entre parênteses, que em medidas estruturais são infraestruturas, não. Eu poderia até, talvez até trocar, não sei, se trocasse intervenção física por infraestrutura, já ficaria também, mas daria para entender também. Ou deixa assim. E aí eu só colocaria a explicação não estruturais, né? Você falou que é na casa das políticas públicas, né? Em planejamento. Enfim. Sim, gestão. Mas gestão, né, no geral, assim. Nossa, agora, na hora que a gente vai começar a citar as coisas, some tudo da cabeça. Se alguém souber mais alguma coisa, assim, ou achar que depois qualquer coisa eu confirmo. Eu posso já dar aceitar a sugestão? Tem que ver com a Alice, né? Eu tinha ficado de falar com ela, né? Para mim, eu estou de acordo, sabe? Também não acho que ela não vai ter problema, mas se quiser esperar para ver com ela, de toda forma, eu acho que o grupo está de acordo. Né? Beleza, vou deixar assim por enquanto. Eu posso perguntar uma coisa? Sim, pode perguntar. O que aqui nessa parte, dentre estas, inclui infraestrutura verde e azul. O que é isso? Bom que eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Nath, correto. Eu tô esperando que alguém fale, não, só fica eu falando aqui, ainda falo bobrinha às vezes, aí pronto. O termo infraestrutura azul, eu confesso que eu nunca vi muito, não, mas eu imagino, né, que sejam coisas relacionadas à água, depois eu pesquiso. Mas a infraestrutura verde, aí eu já vi mais dentro da universidade, são, por exemplo, telhados verdes, são bacias de detenção ou contenção, né, que é basicamente você deixar do lado do rio, numas áreas que já são mais propícias a alagamento, você cria um parque, algo que vai amortecer a enchente quando ela vier, sabe? Algo que vai servir de escape para a água, que a água vai ficar armazenada ali naquela área e ela não vai invadir outras áreas urbanas. Então, acho que com esses dois exemplos já dá para ter uma noção, né? Telhado Eu conheço verde. infraestrutura verde e azul, mas com essa associação mesmo, do verde e da água. Da água. Tipo, mesma coisa, né? Essa Entendi.
eu ligaria com o hífen, hífen que fala com o hífen no meio, porque os dois são relacionados, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, que é a questão justamente do azul ser ligado com elementos verdes de paisagismo. Pelo menos é o termo que a gente importou, tá, gente? O problema de ficar importando termo do estrangeiro é esse, né? Então, eu não tinha visto verde e azul. Até na obra, na matéria de drenagem, a gente vê muito essas infraestruturas como muros, aqueles muros verdes, né? E essas bacias de contenção que eu disse. E até, sei lá, reflorestar, fazer um parque reflorestado no meio da cidade com uma área permeável, por exemplo. Mas eu nunca tinha visto, em termos de infraestrutura, verde e azul. Assim, eu nunca tinha ligado esse pontinho que era a mesma coisa. Apesar de achar que era, né? É tipo contornar, né, essa administração da água na cidade com esse paisagismo, né? Isso, exatamente. Obrigada. Imagina, gente. Às vezes eu explico meio confuso, mas a gente vai aprendendo junto. Estou contigo. Explicar confuso sou eu mesmo. O Rodrigo perguntou aqui no chat se tem posicionamento sobre jardim de chuva e captação por cisternas. Eu estava respondendo, jardim de chuva entrou até aqui como exemplo nesse posicionamento. Agora, cisterna, eu acho, mas eu não tenho certeza que eu vi em algum posicionamento, em algum momento, falando sobre cisterna, mas não sei. Eu acho que saneamento não foi, mas talvez tenha. Ou foi em segurança alimentar, quando tem umas coisas falando de água lá também. Aí eu não tenho certeza, gente. Eu lembro que se falou em alguma coisa também. Tanto segurança alimentar também tem uns posicionamentos falando uma coisa relacionada a saneamento, não sei o quê, mas eu não tenho certeza se falou em cisterna em algum lugar. Então, eu não sei se a cisterna ela entraria como uma medida estrutural, mas realmente não sei. Na minha cabeça poderia entrar, mas a gente não vê muito isso, não. Só antes, para eu não esquecer, outro exemplo, até o reflorestamento ele entra como uma medida estrutural, de certa forma. Aí, se quiser colocar também, só como exemplo. Agora, o de cisterna, André, se você conseguir achar em qual outro que tem, aí a gente pode ver se convém colocar algum aqui ou não. Não sei como é que eu faço para minimizar esse negócio aqui. Na tela. Calma. Fiquei com uma dúvida, porque aqui essa frase final fala, dentre essas, inclui infraestrutura verde e azul e soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva. Isso está como exemplo, né? Será que não vale a pena, a gente não conseguiria colocar esses dois exemplos aqui dentro do medidas estruturais? Sim, verdade. Pode ser também. Você acha que não fica até meio... não sei. Fica meio repetitivo, eu acho, né? Porque a gente põe os exemplos, aí depois dá mais exemplos. E a gente não acabou que não citou nenhum exemplo de gestão, né? Mas eu acho que não estruturais é mais entendível, né? Você pôs ali planejamento e gestão, perfeito. Coloquei no geral, assim. Mas é assim mesmo. É igual, por exemplo, a gente pode pegar e criar um artigo no plano diretor que vai, sei lá, obrigar todo mundo que for construir não sei quantos metros quadrados a construir, ser obrigatório que eles construam uma cisterna que capte um volume X, por exemplo, entendeu? Então, querendo ou não, tudo está meio interligado, né? Até as medidas não estruturais acabam que podem levar à implementação das medidas estruturais. Então... Na verdade, isso é a definição de política pública, né? Você pega uma dificuldade e coloca como eu sempre falo, a gente fala muito que as coisas não funcionam, mas pelo menos a gente tem essas coisas dizendo para a gente o ideal para a gente poder correr atrás disso. E a política pública vem justamente nesse sentido, de especificar para a gente poder ter mais. Por isso que tem, sei lá, o PPA que eu coloquei aí, quando você falou que eram
que estava dentro disso de não estruturais, né? Esse plano geral para poder a gente saber quais são essas ações. Isso é um documento que a gente vai enviar, porque eu estou perdida. E aí a gente tá discutindo se aprova ou não, é isso? Vai ficar para o grupo ou a gente vai enviar para outro lugar? Então, na verdade, assim, o princípio dos posicionamentos é a gente ter um embasamento do que a gente defende enquanto grupo. Não necessariamente a gente vai enviar a algum lugar, mas sempre que a gente for fazer alguma atividade relacionada com o tema ou se juntar com algum parceiro, fazer alguma fala em algum evento, a gente tem que se basear nisso, né? No que a São as gente diretrizes, né? Os valores do... Isso mesmo. Mas a gente pode também divulgar, né? Enfim, fazer uma cartilha, qualquer coisa assim. Mas o objetivo principal é a gente ter um embasamento assim do que a gente defende. Eu estava aqui pesquisando, aí eu dei uma olhada, como a Bá falou, né? Ou eles colocam infraestrutura verde e azul com hífen, ou verde e azul. Mas eu acho que com hífen funciona melhor, para explicar mesmo. Porque se colocar só verde e azul, pode parecer que é duas coisas, né? Mas eu estava vendo aqui. E sobre o que o Rodrigo perguntou, eu acabei de mandar no chat, está em saneamento. O último posicionamento de saneamento está falando sobre captação cisternas. Eu sabia que eu tinha visto em algum lugar. Eu não estou ficando louco ainda. Nessa Eu pandemia. pensei daqui, ao invés de colocar intervenções físicas, como já colocar, tipo, por exemplo, colocar direto. Vocês acham bom ter esse intervenções físicas? Gente, por mim, assim, tanto faz. Então, se alguém puder, principalmente as pessoas que não são muito por dentro dessa temática, puder Eu falar o acho que acha, bom, né? Porque porque a intervenções gente. físicas, eu acho que deixa um plano amplo, assim. A gente está exemplificando os tipos, mas eu acho que é bom para ficar mais objetivo, assim. Não sei. Menos que colocasse o nome infraestruturas, mas que eu acho que é válido deixar essa primeira palavrinha no começo, que é mais geral, e depois está só explicando alguns exemplos de medidas estruturais, mas eu acho que é bom, assim. Beleza. Não sei se eu deixaria necessariamente intervenções físicas, mas eu deixaria, sim, uma palavra nesse sentido, sim. Eu acho Eu já que não defendo seria colocar legal. infraestruturas, porque já está colocando infraestrutura verde e azul, eu acho que ficaria redundante. Então, talvez intervenções físicas deixe assim mesmo. Eu acho que seria legal a gente ler em voz alta, porque acho que quando a gente lê em voz alta, a gente percebe, às vezes, palavras que fazem sentido ou não. Ô, Érica, você quer ler para a gente? Eu vou ler, então. Ficou assim: defendemos o aumento de medidas estruturais, intervenções físicas, como drenagem, infraestrutura verde-azul, barragem de contenção e soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva, e não estruturais, como planejamento e gestão. Então, ficou isso aí, como soluções mitigadoras e adaptativas a eventos climáticos extremos. Eu só fiquei pensando agora nesse como e como, não que seja um problema, mas... Bota por exemplo. Por exemplo. Mas uma coisa que fica na minha cabeça quando a gente leu é porque, por exemplo, quando diz medidas estruturais, intervenções físicas e planejamento e gestão, eu acho que já dá tipo uma noção do que quer dizer, e aí meio que quando a gente fala, por exemplo, barragem de contenção, em quais termos? Entende? Tipo, porque quando a gente coloca especificamente, meio que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, planejamento e gestão, ok. Aí, medidas estruturais. Isso são duas coisas diferentes que englobam coisas diferentes. Mas aí, quando a gente especifica,
como a gente defende barragem de contenção. Em quais termos que a gente defende isso, entendeu? Tipo, dá uma margem muito grande, eu acho, os exemplos. Eu acho que se eu, tipo, como leiga lendo, eu consigo distinguir, tipo, medidas estruturais como medidas físicas e planejamento e gestão como uma coisa mais, como eu posso dizer, burocrática, né? De documento, etc. Tipo, uma política pública, né? É uma burocracia de ter ali um documento que resguarde isso. Mas, não sei, é uma coisa que está aqui. Acho que, vê se eu entendi, Alice. Por exemplo, a gente falou intervenções físicas, que seria o mesmo, estaria ali no mesmo nível que planejamento e gestão. Só que para as intervenções físicas, a gente citou aí exemplos mais específicos, e no planejamento e gestão, não. Que aí a gente poderia citar, por exemplo, plano de saneamento básico, enfim. Não, mas aí é que tá, por exemplo, porque, desculpa interromper, mas o que eu tô querendo dizer é, tipo assim, quando a gente fala planejamento e gestão, eu acho que a pessoa entende que é uma questão mais institucional, tipo, de documentação, de um planejamento, etc. E quando a gente coloca, como que você falou, um plano de saneamento, por exemplo, qual o plano que a gente defende, entendeu? Eu acho que esses são os exemplos que a gente está tão preocupado de colocar para as pessoas entenderem que acaba dando, tipo, uma margem. Não sei se isso acontece só na minha cabeça, mas quando alguém fala assim para mim, tipo, a gente defende intervenções físicas, como barragem de contenção. Mas em quais termos vocês defendem barragem de contenção, tá entendendo? Tipo, essa Entendi. Aí, por exemplo, quando você fala, a gente defende medidas não estruturais de planejamento e gestão, como um plano de saneamento. Que plano é esse? Entende? Isso me gera mais espaço do que uma especificação de, tipo, eu entendo que é um exemplo, porque, tipo, por exemplo, ter um plano de saneamento é um exemplo. Qual plano será esse já é outra história. Mas eu acho que só falar planejamento e gestão já dá uma noção. Eu acho que se a gente colocasse, eu estou só, assim, sugerindo. Por exemplo, defendemos o aumento de medidas estruturais, com intervenções físicas e soluções baseadas em planejamento e gestão, não, e planejamento e gestão voltados para sustentabilidade, uma coisa assim que especifique que é em prol da sustentabilidade, mas, tipo, com os exemplos, eu não sei se isso fica tão claro. Me fiz entender? Me falem aí. Sim. Sim. E se só removesse, então, os exemplos mais pequenos e deixasse intervenções físicas? Não sei, tô dando uma ideia também, se alguém tiver outra, Eu pensei pode ir nisso, mas eu chutando. também acho que talvez fique muito, não sei se fica válido, só intervenções físicas. Eu fiquei na minha cabeça pensando assim. Eu acho bom ter os exemplos, mas não sei se deixaria a tantos exemplos ou coisas que talvez abra alguma margem. Tipo, eu acho que defender infraestrutura verde e azul ou soluções baseadas na natureza, como os agentes de chuva, que era o que estava só no Elisa estava defendendo, até aí, beleza. Aí entra em. Acho que drenagem está até meio redundante aí, não sei. E barragem de contenção também acho que é uma coisa talvez meio específica. Talvez, eu acho que talvez deixar só aqueles exemplos que estavam na Elisa mesmo. A infraestrutura Pode azul e ser soluções também. baseadas na natureza. Eu acho que são mais coisas mais amplas, assim, também. Embora tenha ficado com intervenções com drenagem, soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva, mas eu Foi complicando, né? Mas é importante isso que você falou, Alice, porque o que acontece? Quando a gente faz os posicionamentos, a gente pensa justamente nisso, né? Ele é um pontapé inicial, né? Claro, a gente explica tudo, a gente tenta, se não tem, a gente tenta não colocar tantas especificidades no sentido de se for, por exemplo, você falou defender uma barragem de contenção, você está certo, em quais termos? Talvez isso fosse um outro posicionamento, assim. Porque de fato é uma coisa muito específica dentro da questão de infraestrutura, né? E também são coisas que a gente não teve margem para discutir, né? Drenagem, infraestrutura verde e azul, soluções baseadas na natureza, a gente já discute bastante, inclusive dentro da própria rede, né? E isso entra em uma questão também de
falta de pensar quando coloca esses exemplos assim e escorrega mesmo. Às vezes a gente põe alguns termos assim que talvez precisem de mais explicação, ou então, a gente defende isso, mas como a gente defende, dependendo aí do nível que tem que adentrar. Por exemplo, a energia nuclear aqui na rede sempre foi um assunto muito polêmico, tanto que até hoje a gente não tem um posicionamento sobre, porque é isso, a gente defende energia limpa. Quais energias limpas a gente está defendendo? Em tese, a energia nuclear ela é uma energia limpa, né? Comparada com outros moldes, que não polui a atmosfera, se bem manejada. Mas, enfim, só dando minha opinião. Mas você foi bem atenta, viu? Te dou até parabéns por isso. Eu fico muito feliz a gente poder ter esse espaço assim de sempre colocar questões, né, que vem na cabeça, que cada um tem seu background de conhecimento e de experiência e trazer isso. Por isso que dos grupos, de todos os grupos, eu entrei nesse, que era o que eu menos... não é minha praia, mas, quer dizer, não é minha praia, assim, é um assunto que me interessa muito, mas que eu queria me aprofundar mais. Aí, voltando para o ponto, eu acho que se da ideia geral é que a gente defende o aumento das medidas estruturais, intervenções físicas, e baseadas em planejamento e gestão, priorizando a sustentabilidade. Eu entendo isso, desse ponto que a gente quer dizer. Aí eu acho que os exemplos vêm mais, tipo, para outra, como você falou, para outro momento, assim, para que a gente possa discutir cada um e colocar bem específico, porque realmente é um escorrego que pode gerar muito espaço. André, se vocês quiserem responder, eu peço até desculpas, que eu fui mais de pentelha mesmo. Não, mas foi o que você falou, né? Eu acho que, tipo, você falou, né? Essas coisas que a gente já discute, infraestrutura verde azul, solução baseada na natureza, até mais gerais, assim, acho que menos polêmicas, eu acho que não tem problema de estar aí, mesmo que a gente especificasse que há intervenções físicas pensadas na sustentabilidade, alguma coisa assim, mas eu acho que até aí esses exemplos não, mas eu acho que coisas assim, que tipo baixa contenção, que não tem uma discussão sobre, também eu acho que não dá para exemplificar também, assim, sem ter um... Eu estou no meio termo, assim, eu não sei se eu tiraria todos os exemplos, mas eu acho que, como já tiraram aí, eu realmente acho que deixaria esses exemplos que a Alissa trouxe, porque são exemplos que a gente já discutiu, né? A gente tem mais propriedade para falar enquanto engaja o mundo, dizer que a gente defende, mais do que falar de outras coisas que a gente não conversou sobre. Eu concordo, André. Eu trouxe esses outros porque mais para dar exemplo mesmo. Eu sei, assim, eu acho que na hora mas fez falta, na hora estava. Mas eu acho que quando a gente trouxe essa tá inversão de trazer os exemplos da Elissa para dentro do... Aí eu acho que aqueles exemplos são melhores mesmo. Eu acho que do jeito que está, para mim, pelo menos está ok. Eu mantive essas intervenções físicas, eu fiquei em dúvida se a gente deixaria só Não, acho que é importante deixar intervenções físicas, porque eu pelo menos, acho que é um termo mais geral, assim, para entender o que é em medidas estruturais. Mas eu também deixaria esses outros exemplos menores, mas eu acho que são exemplos que a gente tem propriedade para defender, assim, sem ser uma coisa que abra margem para um problema, assim. Mas é isso, assim. Não... E eu Até acho que aí... esse... Ah, desculpa, perdão. Não, eu só ia dizer que eu acho que a redação do jeito que está agora, para mim, está ok. Alguém falou desses dois comos, né, baseados na natureza, como jardins de chuva. Eu creio que sejam esses dois comos. Como, por exemplo, planejamento de gestão, aí vem um como. Eu acho que pode ser, nesse segundo como, pode ser em prol. Eu acho que não fica ruim. E não estruturais, por exemplo, planejamento de gestão em prol de soluções mitigadoras e adaptativas a eventos climáticos extremos. Sim, é uma boa para mudar a palavra, né? Gente, aproveitando essa linha aí, a gente está relacionando, por exemplo, a implementação de jardins de chuva com uma mitigação
solução mitigadora de evento climático extremo, né? No caso, será que cairia bem? Porque eu acho que jardim de chuva, eu não tenho tanto conhecimento, mas essa questão do extremo, né? Eu não sei. Eu acho que ela acaba sendo mais para ajudar, né? Quando chove bastante, enfim. Mas eu não sei se para eventos extremos eu também não tenho tanto estudo. Se alguém tiver mais também até para colaborar aí, seria bom até para aprender, né? Então, Rodrigo, eu acho que a gente associa muito esse extremo com uma coisa super absurda, né? Mas normalmente a gente usa extremo para, às vezes, assim, uma chuva um pouco fora do comum mesmo, sabe? Ou uma seca, sei lá, prolongada por algum mês ou alguns dias. A gente já pode considerar que é um evento climático extremo, que é tipo um pouco acima da média, sabe? Do normal. E a gente sabe que esse tipo é que a gente associa muito isso com o aquecimento climático, porque com o aquecimento climático, esses eventos extremos, eles vão aumentar de intensidade e de frequência, sabe? Mas eles já existem, mesmo sem o aquecimento climático, esses eventos chamados extremos já são oscilações de chuva ou de seca, por exemplo. Então, eu não sei, mas é bom essa observação, porque aí a gente vê se para outras pessoas, quando a gente fala isso, elas também não vão pensar da mesma forma e vão associar isso só sabe, eventos muito, muito, muito graves, assim. Sim, muito obrigado pela sua explicação, faz todo sentido. Eu realmente estava com a cabeça um pouco nesse extremo levando ao pé da letra, mas acho que com essa explicação eu consegui ter uma nova visão, assim, e acho que faz todo sentido. Gente, eu vou pôr meus conhecimentos de meteorologia em prática. Eu fiz um curso recentemente, até gostei que o Rodrigo perguntou, mas é porque assim, gente, o climático extremo, ele também vai depender muito da localidade, foi bem o que a Nath falou, né? Dependendo também do que é padrão, né, dessa questão da oscilação, né, dentro daquela localidade, a gente chama ele de um evento climático extremo. Mas porque quando a gente fala de evento climático, a gente fala muito em questão hidrológica, né, que é importante, e que é de fato ligado à atmosfera, né? Mas eu acho que isso é importante a gente também até buscar um pouco de conhecimento a mais sobre, entender essas escalas também, entender esses estudos no Brasil, porque assim, se vocês vêm falar para mim o que é se vocês perguntarem para mim, Bárbara, o que é um evento climático extremo? Eu vou responder para vocês, é um furacão. Isso para mim é um evento climático extremo, porque é o mais dos extremos que a atmosfera produz, assim. Mais do que isso, ela acaba e todo mundo morre no planeta. Mas é uma questão que eu acho que é importante a gente pensar aqui no Brasil como isso se traduz, né? Que acho que chuvas acima do normal, né, do que é padrão, aí do que a gente mede por um certo período de tempo, porque clima é isso, clima, ele não é momentâneo, é uma coisa que a gente vai vendo alteração ao longo dos anos, e o período mínimo é de 10 anos, para você falar que, poxa, de fato, a questão tá ficando mais extrema, assim, sabe, tipo, ao longo dos anos. E hoje a gente vê, de fato, um padrão maior de chuvas, secas que vêm e vão, assim, num período mais frequente assim de tempo, é de fato uma coisa muito complicada quando você vai analisar também. É porque a gente sempre liga muito o extremo a catastrófico, né? Tipo, acha que vai ser um evento catastrófico quando diz extremo. Mas muito boa a explicação, meninas. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Estudei meteorologia, é muito interessante, assim. Eu entendi muito mais em relação a essa questão hidrológica depois que eu fui estudar melhor, assim. Nossa, é interessante isso mesmo, mas materinha para dar trabalho.
Eu dei uma Mas pesquisada é aqui, gostoso, gente. aí falando o que a Bárbara falou, eu entendi que também a maioria que está falando de eventos climáticos extremos, mas eu até achei uma matéria aqui, até do Observatório de Clima e Saúde, aí da Fiocruz, ele fala eventos climáticos e meteorológicos extremos. Eu não sei se é porque também essa questão do meteorológico também, que o clima realmente tem essa questão do mais, como é que eu posso dizer? Como a Bá falou, né, de observar, mais a longo prazo, digamos, meteorológico, talvez seja momentâneo, eu não sei. Não sei se é por isso que eles estão usando também esses dois termos, climáticos e meteorológicos extremos. Eu chutaria dizendo que, na verdade, é isso, né? Como a meteorologia, a questão, essas mudanças que a gente vê meteorológicas, elas vão afetar o clima ao longo do tempo. Chutaria que é isso. Que essas coisas também precisa ver muito a redação, assim, como é que eles estão explicando e tudo, porque é complicado, né? Hoje em dia, não sei se outras pessoas reparam, a gente separa o clima de muitas coisas. Ah, sou ativista ambiental e climático. Eu não sei se uma coisa está separada da outra, assim, sabe? São coisas que tem que olhar muito como eles dão essas explicações também. Eu também não sei, né? Tipo, eu vi até uma palestra do Tussi. Tussi é um professor muito famoso nessa área, sabe? De águas urbanas. E ele até fala disso, de tipo assim, no caso de, sei lá, a gente deixar uma parte do nosso quintal permeável para a água da chuva infiltrar. E aí ele fala assim, se todo mundo deixasse 1% da sua área construída para infiltração de chuva, nossos problemas já estariam quase resolvidos, né? Lógico que não é bem assim, mas é que a gente, talvez também, às vezes a gente não dá tanta importância assim para medidas que a princípio parecem ser pouca coisa, sabe? Mas que na verdade às vezes ajuda sim, só que ela tem que ser aplicada em larga escala, né? Só para deixar mais confusa ainda a discussão, gente. Mas eu acho que a redação tá boa, gente, mesmo desse termo. Eu acho que é mais questões que a gente tem que ter na ponta da língua. Claro, não tô pedindo para ninguém que estudar física depois, meteorologia, nem nada dessas coisas, né? Ou então, poxa, vamos fazer. Ainda não. Rapidinho. Gente, desculpa, minha mãe. Mas, assim, coisas a gente saber o mínimo também para explicar quando vier a validação. Eu estava pensando assim nos outros posicionamentos que a gente validou com a rede, que tinha alguns termos meio específicos, e aí o pessoal até comentou, eu não sei o que isso quer dizer, poderia ter uma explicação. Eu acho que é importante a gente já deixar nesse posicionamento alguns links que podem explicar um pouco o que isso quer dizer, sabe, esses termos. Que aí a gente manda junto com o formulário, quando for para validar com a rede, e também uma sugestão que a gente teve nas reuniões Pilar Lobby é de deixar como rodapé, assim, no próprio documento os posicionamentos. Tipo, deixar umzinho aqui, né? E aí aqui embaixo um link de algum lugar que a gente confie, claro, que explica o que é o termo. Eu deixaria o link até direto no posicionamento, se pudesse, porque, quer dizer, se puder não, porque documento até pode fazer isso. Eu acho até mais prático do que botar rodapé, porque senão vai ficar muito rodapé. Eu estava aqui pesquisando também, aí eu deixo aí... Peraí, eu não entendi o que você falou. O link, colocar o link explicando o termo no próprio termo, sem precisar ser um rodapé. Tá, aqui. Tá, pode ser também, colocar na palavra, né? E aí eu estava vendo aqui, eu estava pesquisando
Aí surgiu outro termo, que aí depois a gente vê como é que fica, porque eu estou vendo aqui, eles falam, às vezes, além dos climáticos, além do que eu falei, né, que eu falei também meteorológicos, e além de extremos ainda fala de adversos, aí eu já não sei mais, estou aqui só jogando água no negócio aqui, mas enfim. Só uma coisa dessa questão do link, eu só tinha pensado assim, da gente colocar aqui, dar algumas referências, porque se algum dia a gente transformar num PDF ou qualquer coisa assim, não sumiria, né? Por isso que eu tinha pensado. Não, mas PDF não some, eu já fiz PDF com o link, fica o link. Ele fica? Uhum. Tá. Mas, gente, é bom vocês porem rodapé também, às vezes pelo seguinte, vocês vão para um evento, às vezes, ou dependendo com quem vocês forem falar, vocês enviam físico, assim. Quando a gente mandava cá, às vezes em conferência, essas coisas, ou mesmo em eventos, a gente manda às vezes o físico, assim, pega para a pessoa ler e tudo, porque você manda o link, você não garante que ela vai ler também, mas se ela ficar na dúvida com o que dependendo, já tem o rodapé, assim. Nesse caso faz sentido também. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar, mas só de, assim, como que a gente fica melhor, né? Mas só para a gente ter em mente que nesse posicionamento, talvez a gente tenha que fazer isso, de colocar algumas referências dos termos. Ou então, sei lá, um dia o link não funciona mais, por exemplo. Aí dá esses pepinos assim. Melhor confiar nas coisas a longo prazo mesmo. Tem essa também, né? Da página não estar funcionando. Acho que a gente tem que pensar assim da melhor forma mesmo, fazer uns testes. Mas a gente vai fazer em todos os temas, né? Que tiver esses termos diferentes, que nem todo mundo conhece. Mas eu acho que tá bom assim também. Eu também acho que tá bom, sim. A gente poderia, sei lá, qualquer coisa depois, se alguém pensar em algo, mas para mim também tá bom. Eu acho que. Eu só ia sugerir mesmo, eu estava me perguntando aqui do que eu falei, daqueles termos que eu pesquisei, porque eu fiquei achando também, apesar que eu estou vendo aqui que alguns colocam extremos e adversos, às vezes colocam adverso como se fosse a mesma coisa. Eu fiquei pensando se adverso tira esse peso do extremo, mas eu não sei também. Porque adverso passa a ideia de negativo, mas não necessariamente de extremo, assim, ai, que coisa mais... Mas eu também não sei. Ou se colocaria os dois. Ou se colocaria também meteorológicos, para também dar essa sensação de que não é só da climático, mas também uma situação meteorológica, mas, enfim. Por mim, a gente deixaria eventos climáticos adversos, ou extremos e adversos. Enfim. Eu estou quase colocando tudo. Eu acho que o meteorológico me dá também essa sensação menos só do clima. A gente adicionei aqui só para a gente ver, tá? Como fica. Né? Eu concordo também com... É o Daniel que está falando? Sobre meteorológicos? André. André, sabia. Tranquilo, tá sem nome aparecendo. Desculpa. Comunicação. Da comunicação, aí meu Deus, eu com sou certeza comunicação. falei com ele primeiro. Inclusive você é muito simpático.
Porque às vezes a gente vai Não, tentar entrar em alguma coisa, é tão difícil, a pessoa demora séculos e você foi muito solícito. Mas com a relação a essa questão de meteorológicos, eu também concordo, porque meteorológico é aquele que é mais imediato, né? Fenômeno, um evento mais imediato. Eu acho importante destacar isso, eventos climáticos e meteorológicos adversos extremos. Enfim, não sei como colocar, mas eu acho importante destacar isso, essa diferença. eu colocaria isso para ficar mais amplo mesmo, assim, a mais abrangente acho que também tirar esse peso do climático extremo, eu acho que dá uma noção maior do que tem outras questões aí. Não é só aquela situação super, mega extrema que talvez, o extremo eu acho que talvez impacta mesmo, assim, ainda mais quando tem o climático junto. Mas vocês estão falando para deixar os dois, é isso? Eu colocaria meteorológicos e climáticos, adversos extremos. É o jeito. Eu tô na dúvida aqui. Alguns lugares eu vi aqui só usando adverso ou só usando extremo, mas tem alguns também que colocam adversos extremos. Eu não sei se é sinônimo ou não, mas... Gente, se vocês quiserem deixar, eu posso perguntar para o meu professor, aí quando ele me responder, eu falo para vocês as diferenças. Porque tem muita coisa que às vezes é sinônimo, sabe? Não vale muito a pena ficar quebrando a cabeça por causa disso. Basta você conseguir falar, a gente agradece. O meteorológico e a climática eu acho que tem uma diferença mesmo, como dessa questão do recorte mesmo, mas adverso e extremo eu não sei se tem diferença mesmo, não. Mas até isso, André, porque você fala de meteorologia e clima, você está falando da atmosfera, entendeu? E como ela vai afetar, enfim, o planeta. Então, entender também a abordagem que a gente está buscando também. Aí acho que é até uma coisa boa de perguntar também. Acho que a gente pode deixar, então, para ver certinho e depois resolver, assim, finalizar esse posicionamento. A gente entender certinho o que cada palavra significa, se elas têm significados, são sinônimos, né? A gente finaliza só esse final aqui esse eventos. Tananã, tananã. Não sei o que vocês acham. Eu acho que é isso, é só checar mesmo qual seria o termo mais apropriado. Eu, particularmente, se fosse escolher, se fosse sinônimo, eu usaria adverso só para tirar esse peso do extremo. Deixei como comentário aqui. É isso, gente, desse posicionamento. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não. Se der tempo ainda, se você quiser fazer sua apresentação, amiga, por mim tudo bem também. Enquanto não estoura o tempo, o teto das 10 horas, mas também não sei se o pessoal vai querer. Então, mas... eu não sei, eu ia sugerir, porque assim, gente, eu ia mostrar, eu vou
finalizar aqui, tá? Terminar de compartilhar. Eu ia mostrar um pouco o que a gente falou no pilar engajamento na reunião, porque surgiram umas ideias legais que eu achei importante de dividir aqui, sabe? Planejamento. Mas é uma coisa que também vai gerar uma discussão, né? Tipo, eu queria mostrar e a gente conversar sobre. Então, eu acho melhor deixar para a próxima reunião. Pode ser. É porque eu tinha deixado para a próxima reunião os posicionamentos que tem para... Aí eu acho que ia ser a reunião toda também. Não sei se o pessoal tiver... Assim, eu preferia deixar para uma outra reunião, mas se o pessoal tiver animado, a gente pode fazer agora. Pode deixar para outra reunião mesmo, lá para dia 5. Eu acho que também é outra reunião, porque tem a menina foi dar aula, né? Tem gente que saiu já. Aí, tipo, pra gente ir com mais pessoas, porque agora a gente tá com 7, eu acho que, tipo, marca na reunião com antecedência, dá para mais gente participar e ver sua apresentação. A gente também... Concordo. Talvez numa próxima seja mais proveitoso até. A gente vai estar talvez com o ânimo também mais em cima. Eu também acho que vai estar mais animado, assim. Com a cabeça fresca, né? Não é nem animado assim mesmo, com a cabeça mais fresca. Sim. Eu também posso empurrar os posicionamentos para o dia 5 também. E na próxima reunião falar só sobre o planejamento, assim, qualquer outra coisa que surgir, inverter dia 29 e dia 5. Porque senão vai ficar 3 reuniões direto de posicionamento. Acho que pode até dar uma quebra, assim. Sim, porque, na verdade, é porque hoje é uma reunião livre, aí tinha a próxima era os posicionamentos, e dia 5 era livre. Aí a gente inverte, deixa a próxima reunião livre, inverte lá com os posicionamentos, tá tranquilo. Com uma boa. Acho que fica tranquilo, acho que não vai ter problema, não. Pesado que... Eita, chora. Eu sei por que eu tinha invertido, era porque dia 12 e dia 19 também é posicionamento, né? Enfim, vai ficar tudo junto de todo jeito, não temos como escapar. Invertendo ou sem inverter, vai acabar juntando posicionamento aí, mas tudo bem, tá? Faz o doido. Não tem muito para escapar, não. Porque eu também não sei, né, se está confirmado o GE, mas se for confirmado do jeito que está, vai ficar tudo para em abril, os posicionamentos, depois de reunião de posicionamento, mas é isso. Mas a gente vê também qualquer coisa, depois a gente dá uma olhada no calendário, certinho. Mas não tem muito para que fugir, não, porque se eu deixar a próxima reunião de posicionamento, a gente está falando de posicionamento desde o dia 8, né? Então, vai ficar um monte de reunião sobre posicionamento do mesmo jeito. E aí, se eu jogar para o dia 5, vai também juntar, mas eu acho que é melhor quebrar a próxima reunião, para não falar de novo do posicionamento. Dar essa quebra, por mais que junte lá na frente, mas se a gente for pensar isso, a gente está desde o dia 8 falando de áreas urbanas, então, só de posicionamentos. Então, acho que se a próxima reunião for posicionamento de novo, ninguém aguenta mais. Acho que empurrar os posicionamentos para a reunião dia 5 e tudo bem, né? E depois já vai mudar para outro tema, já é outra coisa. E tem outra questão que eu acho que esse do planejamento é bom porque aí os pilares conseguem ir trabalhando paralelo, né? Se não ficar pendente muito para frente, eu acho que não dá para ficar pendente, não. É melhor empurrar porque os posicionamentos também era só uma reunião para a gente falar sobre aqueles novos, entendeu? Porque eu não sei também se vai levar uma reunião inteira. Eu acho que sim, porque são muitos temas, né? Mas tem os posicionamentos novos. Que é uma coisa também que a ideia era jogar no grupo antes da reunião, para também dar tempo do pessoal mexer, entendeu? Já estou dando vários spoilers aqui do nosso planejamento, mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que vale mais a próxima reunião ser uma reunião livre e inverter e jogar posicionamento para frente. Porque senão a gente vai ficar meses, semanas e semanas só falando de posicionamento, ninguém aguenta mais daqui a pouco. Eu acho uma boa também. Só antes da gente finalizar, Alice, se você quiser se apresentar, então. Ficou pendente. Check-out. Vou falar de onde sua cidade, como você chegou no Engaja, bem rapidinho mesmo. Tá bom. Vou tentar falar rápido, porque eu não sou muito boa nisso, mas
Meu nome é Alice, eu me apresentei num grupo do WhatsApp, foi muito legal, porque o pessoal é bem solícito, né? Como eu falei. E eu tenho 18 anos, faço Direito e Gestão de Políticas Públicas, já entrei em alguns movimentos, saí, fui líder municipal do Movimento Acredita aqui em Fortaleza e saí. Tenho alguns planejamentos de alguns projetos que eu estou trabalhando esse ano. Um é voltado para equidade de gênero e combate à pobreza, e o outro é sobre educação. A ideia é criar uma biblioteca que ecoe nas pessoas, por isso biblioteca ecoar, tão original. O objetivo é fornecer literatura gratuita e formações críticas nos jovens da periferia aqui de Fortaleza. Eu sou muito apaixonada por política, assim, não sei por quê, Deus me deu esse karma para eu carregar, mas, sem brincadeira, eu acho que meio que foi os assuntos que me chamam a atenção sempre foram voltados a isso. Eu era aquela criança que perturbava de perguntar, e aí com o acesso à leitura a gente vai entendendo os termos, né? Eu acho que todo mundo aqui teve essa experiência de falar, significava isso que eu pensava. E aí eu cheguei no Engaja através de uma reunião dentro daquele evento que é só de juventude, e eu palestrei com amigas sobre educação e leitura. E aí, depois, logo em seguida, teve de um amigo meu de Minas, falando do Politize, falando sobre sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que era um assunto que já me interessava muito, porque eu sou muito... sou fissurado na ideia da ONU, né? Na ideia dos ideais, Declaração de Direitos Humanos e etc. Essa ideia de coexistir. E, tá vendo? Eu não sei falar rápido. Só para encerrar, aí eu vi essa palestra desse meu amigo, e aí uma menina citou o Engaje, e eu fiquei, nossa, existe isso, eu quero participar. E aí enviei vários e-mails. Depois perdi o contato, e aí voltei e continuei insistindo. Aí escolhi sustentabilidade porque eu acho que quando a gente aprender... Tem uma parte do livro do Kofi Annan, que foi esse secretário-geral da ONU, que ele fala sobre um poema Suali, que diz que se você não pode virar o vento, vire a vela, né? Ou, se você não pode virar a vela, vire o vento. E eu acho que é mais nesse sentido, assim, que a democracia possibilita a gente essa criação de pontes. Então, eu quero aprender a criar pontes, eu quero aprender a como... Porque eu me interesso muito por economia política, então, para mim, essa ideia é essencial para mim entender de sustentabilidade, entendeu? Eu não quero ter uma opinião sobre a economia política sem conhecer de sustentabilidade. Aí foi por isso que eu vim para cá, cheguei até aqui. Espero poder contribuir. Eu gosto de levar leveza, porque a gente, quando se envolve nesses assuntos, fica muito assim, né? Mas eu juro que eu sou uma pessoa comprometida e responsável. Mas, e eu sou de Fortaleza, Ceará, eu acho que disse isso, né? Mas eu tenho muito orgulho, então eu gosto de frisar isso. Enfim, muito obrigada pela paciência e pela reunião, gente, foi ótimo. Legal, Alice, seja muito bem-vinda, que bom que gostou. Obrigada pelas contribuições também, obrigada a todo mundo por ter ficado até esse horário com a gente, ajudando. E espero que possa voltar, mas agora eu não me lembro se foi você que falou do curso à noite? Ou foi a Mariana? Eu me esqueci. Fui eu. Eu tenho você. Curso. Então, sobre o curso, mas vai dar certo. Não se preocupa, tá? Não deixa os seus estudos de lado. Mas quando você puder vir, que bom. Mas se não puder, qualquer coisa, fala com a gente explica o que rolou, dá uma olhada na ata, tá bom? Que dá para contribuir também, não tem assim, uma obrigatoriedade de participar da reunião para ajudar no GT.
Tá Mas bom. acho que é isso, gente. Obrigada de verdade pela contribuição de vocês. Tenham uma ótima semana, bom descanso, se cuidem. Valeu, pessoal. Boa noite, Boa noite. gente. Tchauzinho. Tchau, obrigado, gente.